Esta manhã nós voltamos mais uma vez ao livro de Lucas. E estamos no capítulo 1 do livro de Lucas. E nas últimas 2 semanas que estudamos o livro de Lucas, nós estudamos do verso 26 ao verso 38. E esta semana não será diferente. Como eu havia explicado aos irmãos na primeira vez ainda que nós estudamos este texto, era um texto bastante longo, com muitos versos, não é? E que nós acabaríamos por voltar a ele outras vezes, exatamente para apreender melhor aquilo que o texto nos diz. E, portanto, nesta manhã o faremos novamente. E, portanto, começamos o nosso tempo de reflexão bíblica por ler o texto que encontra-se em Lucas, no capítulo 1, no verso 26 ao verso 38, e que diz-nos assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria e, entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Outras versões dizem: Alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Que o Senhor fale conosco esta manhã. Irmãos, conforme lemos este texto, podemos perceber muitas coisas. E já, como mesmo disse, já falamos 2 vezes, com nuances diferentes, questões que conseguimos aprender com este texto. E esta manhã, o que eu queria que os irmãos percebessem é algo bastante interessante. Porque o texto, de maneira geral, quando pensamos o texto de maneira ampla, o que este texto está a contar? Este texto é a anunciação do nascimento de Jesus. E se nós pensarmos sobre isso, e como nós falamos, a primeira vez que nós estudamos o texto, nós falamos sobre quem é Jesus e o fato e a grandiosidade que é este momento que está a ser apresentado, de ser o momento em que está a ser anunciado, e como o anjo mesmo diz, de que quem está a ser anunciado é Jesus, o Filho de Deus, não apenas o Messias de Deus, que era prometido e esperado, não com aquelas características que o povo esperava, mas que ele era o próprio Deus, o próprio Filho de Deus a vir ao mundo. Ora, se era a anunciação do próprio Filho de Deus, um momento tão grandioso, um momento único em nossa história, na história da humanidade, se fôssemos nós, se Deus incumbisse-nos e hoje um anjo aparecesse a nós aqui na igreja e dissesse: Olha, o meu filho vai vir ao mundo. Eu tenho certeza que, assim como tivemos a nossa reunião ontem, onde falamos dos ministérios, nós iríamos mobilizar-nos e, assim, com toda a certeza e convicção, íamos fazer um grande evento.
Íamos tentar arrumar forma de que todas as pessoas soubessem e íamos tentar colocar, se calhar, um anúncio na rádio, um anúncio nos jornais, um anúncio nas ruas, nos outdoors. Íamos tentar na televisão, íamos falar com todas as pessoas, íamos, se calhar, escrever cartas e enviar a todas as pessoas que vivem em Portimão, a falar com a liderança política em nosso concelho, para que também eles soubessem e fizessem disso um grande evento, ainda maior do que a MotoGP ou a Fórmula 1. Mas, quando olhamos este texto, nós percebemos uma coisa bastante interessante, que o anúncio de que o Filho de Deus virá ao mundo é feito não pelo próprio Deus, que podia ter sido feito. Se os irmãos bem lembrarem, Deus já falou outras vezes por meio de anjos, é claro, e já falou, como também já ressaltamos aqui, o próprio anjo Gabriel, que aparece a Maria, ele também aparece em sonho a Daniel. E nós vamos ver que ele também aparece em sonho a José, como nós vimos na semana passada. Mas a verdade é que nós também lembramos que o próprio Deus também já falou pessoalmente. Por exemplo, com Moisés, por meio da sarça ardente, no monte, com a sua glória a passar. E, portanto, Deus pessoalmente podia ter feito isto. E seria mais grandioso, obviamente, ainda que tenha sido enviado um anjo, o anjo Gabriel, um anjo já inclusive conhecido, não é? Como falamos, mas teria sido ainda mais grandioso se Deus mesmo, Ele, tivesse vindo e Ele tivesse anunciado. E tivesse dito, eu estou a enviar o meu Filho. Ouçam aquilo que Ele tem a dizer. Sigam-no. Porque por meio dele virá a vossa salvação. Ele é o cumprimento da minha promessa. Mas não. Deus não vem pessoalmente avisar da vinda de Jesus. Antes envia um anjo, que por mais grandioso que nos pareça, é um mensageiro de Deus, claro, mas não é o próprio Deus. E nós, se calhar, não enviaríamos um anjo só. Talvez fizéssemos como na noite em que Jesus nasceu, e que ainda assim, se os irmãos refletirem, os anjos que apareceram no céu a cantar, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esses anjos não aparecem no meio da cidade. Eles aparecem no campo, a um pequeno grupo de pastores que ali estavam com suas ovelhas. O anjo também não aparece no templo. Nós vimos o que aconteceu no templo. O anjo apareceu no templo, sim, e apareceu no templo para falar com Isabel. Isabel estava no templo. Com Zacarias, seu marido. Muito bem. A ver se estão a dormir ainda. Já não é a hora. Já são 11h35. Muito bem, a falar com seu marido, Zacarias. Estava ele a servir no templo. Foi ele queimar incenso escolhido naquele dia. E o anjo fala com Zacarias. E o anjo anuncia a vinda do Messias, não é? Não. O anjo anuncia a vinda do seu filho, de João, que virá para preparar o caminho para o Messias. O anjo não aparece em cima do templo a falar para todo o povo num show pirotécnico com luzes e música e uma grande festa e a dizer, olha, o Messias de Deus está a chegar ao mundo, a vossa salvação, aquilo que portanto esperavam. Eu acredito que os irmãos já perceberam aquilo que quero dizer. E quando fui dar um nome, e os irmãos que estão em casa têm nesse sentido um privilégio neste dia de hoje, porque já viram o nome que foi dado a este nosso culto e ao momento que nós estamos a refletir na palavra de Deus, que é a maneira de Deus, que é a forma que Deus usa, a fórmula que Deus usa, e que nós vamos ver que não é apenas aqui. A maneira como Deus escolhe agir. O Deus poderoso, Criador de todas as coisas, escolhe, ao anunciar o seu Filho, Jesus, que vem ao mundo salvar o mundo, o fazer por meio de um anjo, em uma vila no interior, como já vimos, a uma jovem adolescente.
E foi isto. Quantas vezes nós, como eu mesmo disse, faríamos a coisa diferente? Tentaríamos fazer algo grandioso. Quando a verdade é que a própria maneira de Deus de fazer as coisas é diferente. É muito mais simples. Não tem tanta riqueza e tanta ostentação e tanta quanto nós, neste mundo, como nós, humanos, gostamos e gostávamos que fosse. Maria, que aqui é apresentada como fiel, como nós já vimos na semana passada, quando falamos sobre a realidade de que o texto nos mostra quem é a família, quem é esta família, quais as características da família que Deus usa. E nós vimos que é alguém que seja temente a Deus, obediente a Deus, fiel a Deus. E apesar de Maria ser apresentada como alguém que é fiel a Deus, temente a Deus, obediente a Deus, ela também é apresentada como agraciada. E o que é que isto quer dizer? Nós muitas vezes perdemos a perspectiva do que agraciada significa. Agraciada significa que recebeu algo por graça. E algo que recebemos por graça é algo que recebemos sem merecer. Significa que o anjo do Senhor, ao mesmo tempo que reconhece a fidelidade, o temor e a obediência de Maria, e dá a mensagem de dizer: Maria, Deus a vê a tua fidelidade, vê a tua obediência, vê o teu temor. Entretanto, isto de nada vale. Porque mesmo toda a fidelidade, toda a obediência e todo o temor do vosso coração não é capaz de limpá-la do vosso pecado. Não é capaz de eximi-la da culpa que tens. Não é capaz de dar-te dignidade para que possas entrar na presença de Deus sem que sejas consumida, destruída. Não é capaz de restaurar o relacionamento, a relação que fora quebrada no jardim do Éden. Portanto, aquilo que vai acontecer consigo é graça, é fruto da graça de Deus. Graça que, novamente, é o favor não merecido de Deus. Este é o padrão de Deus. Esta é a maneira de Deus que é estabelecida no início deste texto até o fim. Quando nós conhecemos, por exemplo, a ordem final de Jesus, e ontem ainda novamente falamos sobre isso, que foi a ordem de fazer discípulos. Ora, Jesus, e ontem ainda eu mesmo fazia piada com isto com os irmãos, não é? Dizer, Jesus, quando deu a sua ordem final, não disse vão e, portanto, convidem pessoas a virem para a igreja. Vão e façam grandes concertos com grandes coros e façam anúncio disto para que as pessoas saibam que vai acontecer este grande evento e ali façam uma grande amostra daquilo que eu sou capaz, com um show de curas e poder. Não é isso que Jesus chama os discípulos a fazerem. O que Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer todas as coisas conforme eu vos tenho ensinado. Portanto, o chamado mesmo de Jesus também é um chamado silencioso. É um chamado privado. Assim como Deus, ao falar com Maria, ao anunciar a vinda de Jesus, envia o anjo e o anjo entra na casa de Maria e ali o anjo e Maria. Não havia mais ninguém. Tanto que quando lemos na semana passada em Mateus, Mateus nos vai dizer que o anjo inclusive vai falar com José também. Para testemunhar também a ele. Mas também no privado. Também pessoalmente, apenas o anjo José. No sonho, enquanto José dormia. Porque a maneira de Deus agir é no privado. Quando Moisés
anda pelo monte e vê uma sarça ardente, só estava Moisés. Não foi diante de todo o povo. Quando Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, a ordem que dá, os irmãos lembram qual foi? Quando Moisés vai subir o monte, qual era a ordem? Ele faz mesmo uma linha no chão e diz: daqui ninguém passa, a ordem é que suba apenas eu. Ninguém pode subir atrás. Então Moisés sobe e novamente as tábuas da lei são entregues a Moisés e apenas a ele. Novamente sozinho, novamente no privado, novamente individualmente. A tarefa a que somos chamados de fazer discípulos é uma tarefa silenciosa. Não é uma tarefa de alardes. E a verdade é que isto que deixa em pânico todos os políticos do nosso mundo que são totalitaristas. E por isso que odeiam tanto o cristianismo. Porque é uma religião que não podem controlar. Que podem fechar as nossas igrejas, podem queimar as nossas Bíblias, podem nos bater, nos prender, mesmo até a morte. E o Evangelho e a mensagem de Jesus continua a avançar. E continua a avançar porque Deus é um Deus que age no privado. Deus não precisa de grandes festas, grandes momentos, grandes templos, grandes demonstrações. Porque a verdade é que muitos teóricos vão até dizer isto, que mesmo nós, seres humanos, muitas vezes o fazemos porque temos falta de algo, não é? Existe até uma coisa que dizem sobre os homens, que os homens chegam a certa idade em que começam a comprar carros descapotáveis e motos desportivas, porque já estão a ficar, pronto, já não são tão jovens, então começam de alguma maneira a querer ter uma juventude e manter uma juventude que já não tem mais. A verdade é que Deus já tem toda a glória do universo. Ele não precisa de grandes gestos. Ele não precisa de grandes monumentos. Ele não precisa de nada disto. Porque toda a glória já é dele. Portanto, ele não precisa reafirmar-se como muitas vezes nós precisamos reafirmar-nos para receber algum amor, algum carinho, alguma atenção, algum afeto. Esta necessidade que nós temos de nos sentir parte, não é? Como seres humanos, de sentirmos parte de algo maior do que nós. Não é uma necessidade que Deus tem. Porque Ele satisfaz-se em si mesmo e Ele já é o Senhor de toda a honra, toda a glória, todo o poder. Por isso, Ele age e escolhe agir no privado. E, portanto, nós somos chamados a ser uma palavra talvez bastante esquisita, vamos dizer assim, a se dizer num púlpito, a se dizer quando falamos do cristianismo, mas a verdade é que é exatamente isto que somos chamados a ser, que é subversivos. Subversivos no sentido de que, de facto, nós vamos contra a cultura. E não necessariamente erguer a voz nas ruas e nas praças e a batalhar e cartazes e a fazer um grande piquete na frente de algum sítio, da Câmara Municipal. Mas, novamente, ao fazer discípulos, ao caminhar com Jesus em nossas vidas privadas, ao ser chamados a fazer discípulos e influenciar pessoas em nossa vida privada, e vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Nós agimos no mundo uma transformação imensurável. E é isto que Jesus nos chama a fazer. E Ele nos mostra neste texto que é este o padrão que Deus mesmo faz. Deus não nos chama a fazer algo diferente daquilo que Ele mesmo faz, que é agir no privado. Da mesma maneira, nós vimos o próprio anúncio de João Batista, que apesar de ter sido no templo, novamente, foi feito individualmente a seu Pai, enquanto servia no Santíssimo. Nós vimos também José, que recebe o anúncio também no privado, também por meio do anúncio de um anjo
enquanto dormia em seu sonho. Deus, portanto, não está à procura de grandes gestos seus e meus. Deus não precisa dos seus gestos. Eu preciso ouvir da minha mulher, da Andressa, eu preciso ouvir que ela ama-me. E eu tenho certeza que ela também gosta muito quando eu a digo isto. Eu preciso sentir-me aceito, amado. A minha mulher também, cada um de nós aqui também. Precisamos nos sentir amados, aceitos, compreendidos, ouvidos. Mas Deus não precisa de nada disto. Deus não precisa do nosso amor. Deus não precisa que nenhum de nós ouça aquilo que Ele tem a dizer, suas confidências. Nós é que precisamos dele. E, portanto, a verdade é que Deus não precisa de nenhum grande gesto nosso, é porque a verdade é que não existe nenhum gesto, por mais grandioso que seja capaz de expressar verdadeiramente aquilo de que Deus é digno. E, portanto, mesmo o maior dos nossos gestos seria incapaz de dar o louvor, a honra e a glória a que Deus merece. E não só. Se abrirmos nossas Bíblias no livro de Isaías, e eu vou ler os versos iniciais do capítulo 6 e do capítulo 66, que nos diz assim: no capítulo 66, o verso 1 e 2, nos dizem: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Não existe nenhum templo, não importa o quão grandioso, o quão majestoso que pudéssemos construir, que de facto fosse digno de ser o lugar que nós pudéssemos dizer: esta é a casa do Senhor. E porquê? Porque a verdade é que mesmo o maior templo é muito menor do que a terra, não é? Porque está localizado na terra e é, no fim, muito menor. Ainda que construíssemos um grande templo, ainda que construíssemos uma muralha da China, não é? Que pode ser vista mesmo do espaço. Ainda assim, a muralha da China é como um fio de cabelo na terra quando olhada do espaço. E se o Senhor diz que a terra é como um estrado para os pés, como é que poderíamos de construir algo tão grande o suficiente que coubesse Deus? É impossível. Portanto, não existe nada grandioso, nenhum templo, nenhum sítio tão grandioso que pudéssemos fazer caber Deus. No capítulo 6, Isaías tem uma visão muito interessante, que os irmãos já devem ter ouvido este texto outras vezes, que diz assim, e Isaías relata: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Só as abas das vestes do Senhor já enchiam o templo. Portanto, o que haveremos de construir? Nós cantamos: tu não habitas em tendas nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões, não há nada no céu, na terra, no mar semelhante a ti, Senhor. Cantamos, não cantamos? Que o Senhor é incomparável.
A verdade é que Deus nunca habitou em templos ou em tendas. E se nós voltarmos e lembrarmos, isto foi estabelecido após a saída do Egito. Antes do Egito, quando Deus falava com Abraão, o que Deus dizia? Abraão, vá até o templo, quero falar consigo. Passe lá em casa, se faz favor. Não. Deus falava com Abraão onde Abraão estava. Em qualquer lugar, não importa onde fosse. Deus não habita em templos. E foi isso que Jesus veio nos mostrar e dizer. A igreja somos nós. A igreja somos cada um de nós. E eu tenho insistido isso com os irmãos semana após semana. Nossos cultos de oração, os irmãos têm ouvido bastante isto. Ontem nós falamos sobre isso. A igreja como instituição não faz nada, é incapaz. Se todos os irmãos saírem da igreja, a instituição continua a existir, de facto. Mas a instituição não vai fazer nada. Porque, de facto, a instituição, a igreja, só existe quando existem cá irmãos. E, portanto, a nossa influência do mundo, e quando nós oramos a dizer, Senhor, faz com que a nossa igreja tenha, uma participação, seja relevante, tenha uma influência social na nossa cidade, que pessoas possam conhecer o Teu nome por meio da Tua igreja. Se nós fôssemos corrigir essa oração, o que estamos a orar e a dizer é, Senhor, usa-nos, usa a mim. Porque quando eu digo usa-nos, significa que eu estou incluído neles, não é? Vamos lembrar da língua portuguesa. Senão seria usa-vos. Mas se eu digo usa-nos, é porque eu estou incluído nisto. Então, portanto, quando oramos, Senhor, usa a tua igreja, estamos a dizer, Senhor, usa a mim. E porquê é que tantas vezes esperamos que o outro faça e nós mesmos não tomamos a atitude de nós mesmos fazer? A atitude de o fazer. Temos a responsabilidade e o chamado. A igreja é assim. E ainda ontem eu falava com os irmãos sobre isto, quando falávamos sobre os dons espirituais, eu dizia, se o Senhor está a incomodá-lo em relação a alguma coisa na igreja, e alguns irmãos até falam, incomodá-lo? Isso é pesado. Mas é que se o Senhor faz com que consigas perceber que algo não está a correr como deveria, ou que podia ser melhor do que está a ser, ou que podia ser diferente, ou algo que poderia acontecer que não está a acontecer, não existe dom de consultoria. Não existe dom de crítica. Isto é o Espírito Santo do Senhor a incomodar o vosso coração e a dizer, olha, arregaça as vossas mangas e vai ajudar, vai trabalhar, vai colaborar. A igreja somos nós. Se lembrarmos também, no deserto, ou mesmo antes disso, novamente vou lembrar-vos Abraão e vou lembrar-vos ainda no Éden, ainda vou mais atrás. Qual dia era o dia do Senhor? Qual dia era o dia do Senhor? Era todo dia. Todo dia era o dia do Senhor. O que a palavra nos diz em Gênesis é que o Senhor andava com Adão todos os dias. Ao fim da tarde, Adão encontrava-se com Deus e saíam para andar e caminhar e falar. Todos os dias era o dia do Senhor. Qual era o dia da semana quando Abraão foi pedido por Deus que levasse o seu filho, construísse um altar e entregasse o seu filho como sacrifício diante do Senhor? Que dia da semana que era? Era domingo? Era sábado? Não diz. O texto não diz. E sabe porquê que o texto não diz? Por uma razão muito simples, meus irmãos. O domingo não era o dia do Senhor. O sábado não era o dia do Senhor. Nem a segunda-feira, nem a terça, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta. Porque a verdade é que o Senhor é Senhor de todas as coisas. E de todo o nosso tempo. Desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir,
incluído o momento em que estamos a dormir. O Senhor é Senhor de todas as coisas e toda a nossa vida. Mas quantas vezes nós queremos fazer gestos e, portanto, separamos para o Senhor o domingo. Separamos para o Senhor o sábado. E depois vivemos a vida como se Ele não existisse. Como se Ele não se importasse. Ou de forma indiferente a Ele. Ainda na outra semana estávamos a chegar para o culto de oração e eu lembro-me que havíamos buscado o Álvaro na escola há pouco tempo e o Álvaro, então, no carro contava que o seu colega estava com o braço partido. Então, eu estava mesmo a estacionar o carro, a parar o carro ali em cima e o Álvaro contou isso. O meu amigo, sabe, o fulano, ele, pronto, partiu o braço. E a Laura imediatamente olhou para ele e falou: tadinho. Vamos falar ao Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado pelo braço partido dele. Em nome de Jesus, amém. E eu lembro que ainda estava a parar o carro e fiquei até bastante constrangido assim do que eu fazia. E ela é melhor, porque ela quando ora sempre agradecer. Pode ser a pior coisa do mundo, ela ora agradecer. E isto também ensina-nos uma coisa, que a verdade é que ela percebe que, pronto, seja, não é Deus que domina todas as coisas. Então, pronto, seja isto. E quantas vezes nós fazemos, não é agora, não vamos orar, agora vamos, pronto, estamos aí para o culto de oração, então esperamos mais alguns minutos, e aí quando chegarmos lá dentro, quando for o momento propício, quando for exatamente o momento em que o pastor disser, olha, agora temos alguém que tenha um pedido sobre alguém que esteja doente, ou que tenha preciso, sim, eu tenho aquele meu colega que partiu o braço, pronto, agora é a hora. Quantas vezes estamos em casa e ouvimos que alguém, pronto, por alguma razão está a sofrer, ou precisar de uma ajuda, ou precisar de uma palavra, ou a andar pela rua, passamos, vamos dizer, imagina, eu passo pela rua pelo irmão Ramírez, irmão, como é que está? E diz, pastor, ora por mim, estou bastante chateado, pronto. E o que nós fazemos? Está bem, pode deixar, vou orar por si. Como se houvesse novamente um momento especial, um momento... o Senhor é Senhor de todas as coisas. Que possamos, de facto, fazer desta maneira. Quando alguém nos disser, olha, pode orar por mim? É claro, pelo quê? Eu tenho estado bastante cansado no meu trabalho e tal. Está bem, Senhor, eu quero orar pela vida deste irmão, desta irmã. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar até espantadas, não é? Mas vai orar agora? Mas não pediste para orar? Vou orar. Porque se cremos que o Senhor é Senhor de todas as coisas, que o Senhor é Senhor do nosso tempo e de todos os nossos dias, não apenas do domingo. Domingo é o dia que nós nos reunimos e adoramos ao Senhor como comunidade, como igreja, e estamos aqui juntos, mas a verdade é que não cremos que há nada de especial no domingo. Não há nada de especial nesta hora. Não, nós estamos aqui meio-dia, porque meio-dia é a hora que Deus ouve. Não é. Os ouvidos de Deus estão atentos a todo o tempo. E é simples. E é por isso que, ao olhar este texto e a observar a simplicidade com que Deus age, eu quis trazer isto para os irmãos esta manhã. É que Deus está na simplicidade. Exatamente para nos tornar acessível. Ele se faz acessível a nós. Exatamente porque não haveria nada que pudéssemos fazer que mostrasse a glória e a majestade que Ele merece. E, portanto, Ele inverte a lógica e se faz absolutamente acessível a todos nós, a todo o tempo, em todo o lado, independente de recursos que tenhamos. Não são as palavras bonitas na oração, não é a complexidade no texto, não é o quanto é estudado ou teologicamente ensinado. É o coração quebrantado diante do Senhor. O coração que o teme e que é fiel a Ele. O que Deus deseja de nós é o nosso temor e a nossa fidelidade. É a simplicidade do coração quebrantado. Que reconhece
que Ele é Senhor sobre todas as coisas e Senhor em todo o tempo. E que deseja verdadeiramente relacionar-se com Ele, servir a Ele, conhecer a Ele. Por isso temos estudado a Palavra de Deus. Por isso abrimos domingo após domingo o Evangelho de Lucas. Porque estamos a caminhar aqui desejosos de conhecer a Deus e de conhecer a Jesus. E de perceber tudo aquilo que podemos aprender dele neste texto. Que o Senhor ensine-nos a inverter esta lógica e que percebamos que Ele de facto reside na simplicidade do coração. E que possamos verdadeiramente viver uma vida absolutamente dependente dEle, da qual Ele é Senhor em todo o tempo e de todas as coisas. E que Ele mesmo, com o seu Espírito, quebrante o nosso coração. Quebre o nosso coração. Arranque de nós o nosso coração de pedra e dê a nós um coração feito de carne. E encha-nos do seu Espírito Santo. Oremos ao Senhor.